Meus irmãos, graças a Deus por mais um momento em que nós podemos refletir na palavra dele, considerar aquilo que ele quer nos ensinar e como parte do culto. Isso agrada a Deus e isso nos ensina e transforma cada vez mais a nossa vida. Meus irmãos, hoje eu começo uma nova série de sermões. Na verdade, é claro que ela é uma sequência da anterior. Na anterior eu falei um pouquinho sobre a razão pela qual você está aqui. Então a ideia foi tentar responder isso e eu fiz isso em 3 sermões, trazendo a seguinte resposta. Qual é a razão pela qual você está aqui, vivendo neste mundo? Por que é que você nasceu aqui? Por que é que Deus te colocou neste universo? E as respostas foram, em primeiro lugar, para adorar a Deus. Em segundo lugar, para trabalhar em adoração a este Deus, exercendo domínio sobre tudo. E em terceiro lugar, para se relacionar com as outras pessoas em adoração a Deus. Essas são as respostas para a pergunta: qual é o motivo pelo qual eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Qual é a minha motivação de existência? E isso é o que a palavra de Deus nos traz lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. E quando nós pensamos em Gênesis 1 e 2, uma coisa nos vem à mente sempre. Estava tudo muito bom. Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem e a mulher, e depois de criar tudo, ele diz: tudo isso é muito bom. E de fato era assim. Se você pensar um pouquinho sobre o início da criação, você percebe que o homem tinha uma relação perfeita com Deus, se encontrava com o Senhor diariamente, de maneira plena, uma harmonia muito boa. O homem tinha um relacionamento muito bom com a sua esposa, num relacionamento pleno, um relacionamento muito bom e harmônico, e o homem e a sua esposa tinham um relacionamento muito bom com a criação, exercendo domínio e fazendo aquilo que Deus havia mandado. O problema é que quando nós olhamos para este relato da criação, para essa maravilha de como tudo era naquele momento, surge uma dúvida em nossa mente. Qual é a razão pela qual parece que nada mais é assim? Parece que era muito bom, mas agora tudo parece que está revirado. O relacionamento com Deus não é um relacionamento tão bom. Parece que nós não temos uma harmonia mais tão perfeita com o Senhor. Com a minha esposa, com o meu marido, com as pessoas, nós temos um relacionamento quebrado. Muitas vezes com brigas, muitas vezes relacionamento sem uma compreensão de um com o outro. Não é mais a mesma coisa. E com o trabalho, com a cultura também. O trabalho parece que às vezes é forçado, parece que é um trabalho difícil de ser feito, parece que nós não conseguimos alcançar aquilo que nós queríamos. E com a cultura, a mesma coisa. A cultura que nós vivemos é cheia de defeitos, cheia de problemas e cheia de situações que apontam para um outro lado e não para Deus. O que é que aconteceu nesse meio tempo entre Gênesis 2 e o momento em que nós vivemos aqui? Qual é o problema do homem? Essa é a pergunta. Qual é o seu problema? Se tudo era tão bom, se a razão pela qual nós estamos aqui já é tão clara, o que é que deu errado e qual é o nosso problema? Essa é a segunda série. Qual é o problema do homem? E para iniciar, a minha resposta de bate-pronto é: o problema do homem é a morte. É o pecado e a sua consequência, que é a morte. Nós iremos ler isso em Gênesis no capítulo 3. E faremos isso dos versículos 1 até o versículo 7. Gênesis 3, versículos 1 até o versículo 7. É um texto que eu creio que muitos conhecem, já devem ter lido várias vezes, e tem talvez algumas dúvidas. Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aí. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado, nós lemos um texto da Tua Palavra que nos mostra a verdade. É um texto significativo, porque mostra o ponto de inflexão, um ponto em que houve uma mudança essencial em tudo aquilo que havia sido criado. Nós pedimos a Ti que Tu nos ajudes a compreendê-lo. Dê-nos a graça, Pai, do Teu Santo Espírito nos iluminando, e dessa maneira que nós possamos compreender aquilo que Tu queres. E não apenas compreender, mas que possamos também aplicar em nossas vidas. É o que nós rogamos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então, hoje eu gostaria de falar sobre qual é o problema do homem, e eu faço isso em duas maneiras, ou em dois momentos. O primeiro é, qual é de fato o problema do homem, explicando que o nosso problema de fato é a morte, e em segundo lugar, como é que nós chegamos até a morte. Qual é o passo a passo para se chegar até a morte ou ao pecado? E quais são os elementos que estão neste passo a passo? E eu queria então iniciar pelo fim. Na verdade, vamos começar pelo versículo 7, entendendo que o nosso grande problema como ser humano é o pecado e a sua consequência, que é a morte. Versículo 7 fala o seguinte: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu começo pelo final para que nós possamos compreender a seriedade de todo o processo que leva até este final. O grande problema do ser humano é o pecado e a sua consequência, que é a morte. A gente conhece o texto, a gente sabe o que acontece aqui nessa queda. E nós sabemos que no final os dois se envergonham e os dois de fato caem da graça do Senhor, encontrando em si a morte que realmente acontece naquelas duas pessoas. É claro que não acontece como talvez eles esperassem. Quando nós lemos o texto e Deus fala que eles morreriam naquele dia, no dia em que comerem vocês morrerão, nós achamos que eles iriam comer e, como talvez a Branca de Neve, cair e já estarem mortos. Mas não é assim que acontece. A morte, na palavra de Deus, tem uma ideia de separação. Uma ideia de separação que se mostra em pelo menos 3 dimensões. A primeira delas é a morte espiritual. O que acontece aqui? A separação entre Deus e os homens. Eles tinham uma harmonia perfeita e depois de comerem daquele fruto, a harmonia não é mais perfeita, existe uma separação grande entre os dois. Essa é a morte espiritual. Todas as pessoas que nascem já nascem na morte espiritual, sem uma comunhão com Deus, sem compreender as coisas do Senhor. A segunda morte é a morte física. A morte física é a separação do corpo e da alma. O corpo volta ao pó e a alma volta ao Senhor. Essa é a ideia bíblica. Existe uma separação. O corpo se torna algo inanimado, sem vida, que não se move mais. É algo que é até difícil de você olhar, estranho aos nossos olhos. E a alma se torna algo que não é completo, é um ser humano incompleto, que aguarda a restauração de todas as coisas. E a morte eterna é aquela separação espiritual que continua até a eternidade. Aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente e não recebem vida espiritual, mas morrem fisicamente, elas então encontram a sua morte eterna, que é essa separação espiritual de Deus em que não há nenhum tipo de remediação. Isso significa que naquele momento, de fato, aconteceu a morte da humanidade.
iniciando pela morte espiritual. Mas também a morte física começa a dar alguma demonstração de existência aqui. O pecado, quando ele vem para o mundo, ele traz pelo menos dois aspectos. O primeiro é a culpa, que é a nossa posição diante da lei do Senhor, de culpados, de merecedores da condenação eterna, porque nós não estamos em acordo com a criação do Senhor e com a vontade de Deus. Em outro segundo aspecto, existe a corrupção, que é a nossa condição intrínseca. Todo ser humano é corrompido. Todo ser humano tem um desejo para o mal, um desejo para o pecado. E não somente isso, mas todo ser humano tem dificuldades na vida. Todo ser humano tem problemas de saúde, todo ser humano tem dificuldades de relacionamentos, todo ser humano percebe as tragédias do mundo, inclusive o mundo inteiro está sob a corrupção. Paulo fala isso claramente, que toda a criação está presa em um cativeiro de corrupção. Tudo foi corrompido pelo pecado que entra no mundo, doenças, tragédias naturais, maldade humana, relacionamentos quebrados, filhos que rejeitam os pais, pais que maltratam os filhos, maridos que agridem a esposa, esposas que humilham seus maridos, autoridades que não são respeitadas e que abusam do seu poder, ladrões que roubam de outras pessoas, assassinos que tiram a vida daqueles que não têm nada a ver com a situação. Tudo isso acontece por conta do pecado. Jovens que talvez se entregam à lascívia, homens que encontram-se como o centro de tudo, mulheres que matam talvez os seus filhos no próprio ventre por motivos egoístas. Tudo isso é o pecado que adentra o mundo e traz corrupção. O ser humano é corrompido. Pastor Leandro, quando fala sobre isso, ele diz assim: quando vemos a queda em contraste com a glória da criação, podemos entender um pouco da tragédia do pecado. Todas as áreas da vida humana foram afetadas e nada do que foi criado por Deus foi deixado intacto. A queda do pecado nos trouxe corrupção, pois a depravação significa que o mal contaminou cada aspecto da humanidade: coração, mente, personalidade, emoções, consciência, razão, vontade. Ela nos deixou corruptos fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, moralmente e espiritualmente. Quando o nosso relacionamento com Deus se quebrou, não perdemos apenas a nossa religião ou a nossa devoção, mas a nossa saúde, a nossa felicidade e todas as coisas pertencentes à vida social e cultural. Lembram-se que no início Deus criou o homem para relacionar com Deus, com o trabalho e com o outro. Com a queda, tudo isso foi danificado. E agora o homem não consegue relacionar bem com Deus, nem com o outro e nem com a criação no seu trabalho. Tudo isso aconteceu por conta da queda. O homem é separado de Deus em suas idolatrias, separado do outro com relacionamentos quebrados, desordenados, separado do trabalho, amaldiçoado em uma cultura perversa. Essa é a situação do homem depois de Gênesis 3. Significa, meus irmãos, que qualquer tipo de dificuldade que você tem na vida, qualquer tipo de problema que você tenha na vida, qualquer tipo, talvez, de a condição do corpo que você tenha nascido com, tudo isso é fruto do pecado que aconteceu naquele momento. Tudo acontece por conta do pecado. E nos traz, então, um ponto importante. Se tudo é por conta do pecado, como é que eu começo a resolver isso? Para resolver o problema do homem, você precisa retirar o pecado. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio de Cristo, tudo isso começa a ser revertido. Em Cristo nós temos o perdão de pecados e temos a culpa retirada, mas a corrupção também passa a ser retirada pouco a pouco do ser humano por meio da santificação em Cristo Jesus. Tudo o que acontece conosco de ruim, de mal, é por conta do pecado. Significa que não existem terapias, tratamentos médicos, pílulas mágicas ou remédios que sejam capazes de resolver a nossa situação plenamente.
Algumas dessas coisas conseguem até mitigar um pouco a situação do pecado, mas nenhuma delas cura o homem plenamente. Nós continuaremos neste mundo sofrendo se não tivermos a cura do pecado. Em segundo lugar, significa que o pecado é coisa séria. Um escritor, teólogo, o Plantinga, escreveu o seguinte no seu livro. O livro chama-se Não Era Para Ser Assim. Sugestivo o nome. Ele fala o seguinte: a consciência do pecado costumava ser a nossa sombra. Os cristãos odiavam o pecado, temiam-no, fugiam dele, choravam sobre ele. A sombra tem desvanecido. Hoje em dia, a acusação, você pecou, é dita geralmente com um sorriso e um tom que denota uma piada. Houve época em que tal acusação teve poder de chocar as pessoas, mas parece que não é mais assim. O pecado parece que perdeu a força e os seres humanos, os cristãos especificamente, perderam a noção da sua seriedade. Não minimize a seriedade do pecado e todo o mal que ele trouxe lá atrás e continua trazendo hoje em dia. O pecado foi terrível e continua sendo terrível. Já fica claro que o grande problema do homem é o pecado e a morte que vem pelo pecado. A pergunta então que a gente faz nesse momento é: como é que Eva chegou neste pecado? E como é que nós também chegamos a este pecado? Eu proponho que nós temos 3 marcas na nossa caminhada até o pecado. A caminhada acontece, o passo a passo acontece. E durante o passo a passo até o pecado, nós temos 3 marcas que acontecem com todas as pessoas. A primeira delas é a incredulidade. A segunda é a insatisfação. E a terceira, que é o pináculo, é a insurreição contra Deus. De novo, incredulidade, insatisfação e insurreição. Tudo começa quando nós começamos a duvidar de Deus e da palavra dele. Tudo vai bem enquanto cremos no Senhor. Quando nós começamos a duvidar da palavra dele, as coisas começam a ir por um caminho estranho. Depois da incredulidade vem a insatisfação. Porque se eu não creio mais nas verdades da palavra de Deus, o meu coração não se alegra mais em Deus, e eu começo a achar que as coisas não estão no lugar que deveriam estar, e eu então fico insatisfeito com tudo aquilo que existe. Essa insatisfação gera um desejo, que é a cobiça, por coisas que nós não precisamos e não devemos ter, e muitas vezes são pecaminosas, mas porque eu estou insatisfeito, eu vou atrás delas. Esse é o desejo da cobiça. A cobiça, quando acontece, ela vai chegar ao ponto do pecado, que é a rebeldia última contra Deus, é a insurreição do homem. O homem, então, depois de insatisfeito, duvidando das coisas de Deus, ele se rebela contra o Senhor e age em pecado, em detrimento do que Deus diz. Porque para ele não se importa mais com o que a palavra de Deus fala, com o que Deus disse para ele. O que importa agora é o seu desejo, que precisa ser satisfeito. Tiago fala isso de maneira muito clara para nós, lá no capítulo 1, versículo 14 e 15, dizendo que cada um é tentado por sua própria cobiça, e a cobiça, então, depois que você segue a cobiça e você busca aquela coisa, isso gera o pecado, que por sua vez gera a morte. Tudo começa na incredulidade de que Deus é aquele que te dá tudo que você precisa e dá a alegria para você, passa pela cobiça do coração e então desemboca no pecado e na morte. A cobiça está no meio de tudo isso. E isso vai ficar muito claro para nós. E eu não queria tratar esses 3 pontos de maneira separada, por isso que eu falei todos juntos. Essa segunda parte que eu vou trazer para os irmãos é a caminhada para o pecado, e eu queria que vocês mantivessem na mente de vocês essas 3 marcas. A incredulidade, a insatisfação e a insurreição. Porque elas acontecem juntas. Elas o tempo todo estão acontecendo e cada uma colaborando com a outra. Vamos ver como é que isso acontece. Versículo 1, então, a palavra de Deus diz o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Primeira pergunta aqui é quem é essa serpente que aparece aqui do nada? Alguns pontos importantes. Primeiro,
A serpente era de fato um dos animais que Deus criou. A palavra fala claramente, os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Alguns pensam que era uma entidade que apareceu do nada lá, ou que não era parte da criação, não. É a serpente que Deus havia criado. Era uma serpente que de fato apareceu lá e era um dos animais que Deus havia feito. E essa serpente literalmente falou com a Eva. Muitos olham para esse texto e falam, isso aqui é uma fábula. Animal não fala. Eu nunca vi uma cobra falando. E eu entendo a dificuldade que nós temos por nossa mente, que é finita e geralmente julga todas as coisas por aquilo que a gente vê e conhece. E no nosso mundo, nós não vemos uma cobra falando. Isso é algo impossível. Mas veja, duas possibilidades. Uma delas é que Deus tenha criado também um animal como o homem que falava. Deus criou o homem fala. Ninguém reclama disso, porque ele fez. E nós vemos. Ele pode ter criado também um outro animal como a serpente que falava. Isso é possível. Talvez não falasse de maneira plena como homem, e eu acho que não faz muito sentido ele falar de maneira plena como homem, mas quem sabe fosse como um papagaio. A gente olha para o papagaio fala. A gente não fica tão chocado com isso, mas ele fala. E é estranho, um animal falando, um papagaio fala, calopsita fala. Talvez fosse uma cobra com uma anatomia diferente, não sei. Talvez. E talvez tenha sido usada para isso. Mas talvez Deus não tenha criado um animal falante como uma cobra. E é possível também que, se não é algo natural, como uma cobra que tinha condição de falar, pode ser também uma questão extraordinária ou sobrenatural. Porque vejam, a cobra aqui foi usada pelo inimigo. E é possível também que o inimigo tenha utilizado a cobra e utilizado para falar coisas para Eva. Então ela não naturalmente falava, mas o inimigo utilizou para esse fim. E também é possível, porque o inimigo, um anjo caído, poderoso, tem condição de fazer algo nesse sentido. E a serpente aqui, o ponto importante é nem entender de onde que veio, como que era, mas é saber que ela representava Satanás. Em toda a palavra de Deus aparece a ideia da serpente como Satanás. Lá em Apocalipse 12, por exemplo, versículo 9, tem um texto que fala o seguinte, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, a antiga serpente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo fala, temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês já corrompido e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A serpente era uma figura conhecida no Novo Testamento como uma representação de Satanás. No texto aqui, dito como o mais astuto de todos os animais que estavam ali. E é interessante porque aqui tem um jogo de palavras. Se você voltar um pouquinho, no versículo anterior ao capítulo 3, no último do capítulo 2, é dito que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas a palavrinha nu, aqui do capítulo 2, é a mesma palavra, é a mesma morfologia, a mesma maneira de escrever da palavra astúcia no hebraico. Tanto a palavra nu quanto a palavra astuta é a mesma palavra quando lida. O que muda é o contexto. E assim a pessoa entende o que está sendo dito aqui. Isso é muito interessante, porque talvez o escritor, quando escreveu isso aqui, tenha tido a ideia de fazer um jogo de palavras. Havia então Adão e Eva nus, estavam em inocência, mas havia do outro lado a serpente, a mais nua ou a mais astuta de todos os animais. E então ele demonstra que existe essa contraposição entre o ser humano com a sua nudez e a sua inocência e a cobra que também tinha a sua astúcia por outro lado. E talvez o que ele quisesse mostrar para nós é que a distância entre um e outro não era tão grande. Não estava tão longe quanto desejavam. Talvez entre a nudez da inocência e a esperteza maligna há um único pecado de distância. E de fato foi isso o que aconteceu.
E o diabo queria realmente fazer isso. Satanás, ele quer gerar esse pecado e ele começa tentando gerar a incredulidade no coração do ser humano. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele gera a dúvida sobre a palavra de Deus. Ele diz assim: é verdade que Deus disse? Será que realmente isso saiu da boca do Senhor? Ou será que ele realmente quis dizer isso que você está me dizendo? Ou será que talvez ele tenha mentido acerca disso? Para nós, que somos seres humanos caídos, em um mundo caído, questionar se alguém realmente quis falar o que falou, ou se alguém realmente falou aquilo como se tivesse mentido, é algo até compreensível. A gente entende isso. A gente questiona mesmo. Mas eu penso para Eva que isso aqui é muito estranho. Porque, veja, Eva nasceu em um mundo perfeito que só tinha verdade. Para mim, acho que nem o conceito de mentira ela entendia. O que é mentira? É uma coisa que é, mas não é? Talvez na cabeça dela algo um pouco estranho. Como é que ela vai questionar se alguma coisa é de fato mentira? Mas aquilo foi colocado na mente de Eva por meio dessa pergunta de Satanás, e essa sugestão começou a entrar na mente de Eva e ela começou a ponderar. Existe realmente essa ideia, essa coisa de mentira? E para mim, meus irmãos, eu creio que a simples inserção da possibilidade da mentira na mente da Eva já foi um ponto significativo para Satanás. E essa dúvida sobre a verdade estava sobre a palavra de Deus. O inimigo sempre vai querer fazer isso, colocar dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre o que está escrito ali, se é verdade ou não. Foi o que ele fez durante toda a história. Se vocês voltarem um pouco no tempo, século XIX, século XX, vocês talvez encontrem com os teólogos liberais. Os teólogos liberais eram pessoas que se diziam crentes e faziam teologia, mas eles defendiam que a palavra de Deus não era a verdade, mas ela continha a verdade. E essa palavra de Deus, na realidade, ela tinha muitas falhas e muitos erros. E essa palavra tinha muita coisa mítica, muito misticismo e histórias criadas, fábulas, para mostrar um ponto. E tentavam fazer isso pela mente racionalista, tentando encaixar o sobrenatural naquilo que é natural, e isso não dá para fazer. E então, dessa maneira, eles tornaram a confiança na Bíblia uma coisa frágil. E durante muito tempo, o cristianismo sofreu com isso, duvidando da palavra de Deus. Veja, a dúvida de, será que tudo que está na Bíblia é verdade? Ou será que tem algumas partes que sim e outras partes que não? Será que tem algumas partes que são apenas daquele tempo e agora não é mais dessa maneira? Será que nós temos de atualizar a Bíblia? Tudo isso, meus irmãos, são uma versão moderna do será que Deus disse? Essa é a versão moderna das palavras de Satanás. É a dúvida na palavra de Deus. E nós frequentemente somos atacados com essa pergunta para sermos levados ao pecado. Quantas pessoas não cometem, por exemplo, o divórcio se perguntando, será que Deus realmente se desagrada tanto disso? Quantas mulheres talvez não se rebelaram contra os homens pensando, será que Deus realmente estabeleceu a liderança masculina? Isso deve ser uma construção machista daquela época. Deus realmente estabeleceu a sexualidade para acontecer apenas depois do casamento? Ou será que nós podemos desfrutar disso anteriormente? Quantos jovens se perderam nisso? Quantas outras pessoas cometerão o pecado da homossexualidade ao se questionarem, será que Deus realmente proíbe isso? Afinal, são outros tempos. Afinal, são textos obscuros que nós não podemos compreender. Quantos pais perderam seus filhos para o mundo se questionando, será que Deus realmente disse para disciplinar? Parece tão bárbaro. Será que Deus disse? Essa é uma das perguntas mais problemáticas e perigosas que a palavra de Deus nos traz. A dúvida colocada sobre a palavra de Deus gera incredulidade e pecado. Cuidado com o que você ouve,
e assimila neste mundo caído. Porque este mundo caído jaz no maligno. A serpente, Satanás, engana o mundo inteiro. E se você der ouvidos, você vai ser enganado também. Apocalipse 12:9 fala que Satanás, de fato, engana o mundo todo. E olha que interessante, até aqui, não sei se você notou, mas Satanás ainda não mentiu. Ele causou tudo isso sem ainda proferir mentiras. Até agora, ele plantou uma dúvida no coração da mulher. E às vezes, não é necessário que ele minta para nós, porque o nosso coração é capaz de fazer o trabalho sujo. Com apenas uma dúvida, o nosso coração já encaminha para a mentira e nós já começamos a duvidar de Deus e acreditar em uma outra coisa que não é a realidade. Satanás deseja que isso aconteça. Então ele começa a questionar essas coisas e ele fala assim, Deus disse realmente, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Quando ele fala isso, de novo, não está mentindo ainda, é uma pergunta. Mas essa pergunta é muito capciosa. E talvez a figura da serpente seja muito própria aqui. Porque como um veneno que é destilado, nesse momento este veneno entra na Eva e começa a corromper a concepção dela de Deus. Quem é Deus? Satanás deseja de fato mudar o que nós sabemos sobre Deus. Ele está lançando uma dúvida, mais ou menos assim, será que Deus está restringindo muito a sua liberdade? Porque a pergunta não é verdade que Deus falou para não comer dessa única árvore, mas comer de todas as outras? Ele pergunta, Deus proibiu todas? Isso é para lançar dúvida na mente de Eva e tentar encaminhar o coração dela para duvidar da benevolência de Deus. Será que este Deus que falou isso para vocês, ele não quer deixar você fazer nada? Já ouviram isso? Eu já ouvi coisas assim. Nessa sua igreja parece que tudo é proibido. Crente não pode fazer nada mesmo, hein? É horrível ser crente. A religião é uma coisa que aprisiona, se liberta disso. Isso é o que a palavra de Deus mostra como sendo a astúcia de Satanás. Uma grande arma do inimigo tem sido dizer que nós, para sermos felizes de fato, nós precisamos de autonomia total. E que Deus nos cerceia a liberdade. O que é autonomia total? O que é autonomia? É o auto, é você mesmo, e o nomos, que é a lei. Você é a sua própria lei. Você decide tudo, legisla sobre tudo e decide tudo. Você é quem vai definir o rumo da sua vida. E você deve fazer isso para ser feliz. Se você não tiver isso, você será triste eternamente. E este Deus tira essa nossa liberdade. Mas a liberdade, meus irmãos, nem sempre é uma coisa boa. Na verdade, o mundo quer liberdade até as últimas coisas e as piores coisas, mas nem sempre isso é uma coisa boa. O mundo briga por liberdade para poder tirar a própria vida, por exemplo. O mundo luta por liberdade para tirar a vida de bebês no ventre materno. O mundo luta por liberdade para fazer sexo com quantas pessoas quiser, de qualquer gênero, em qualquer quantidade, de qualquer modo, numa libertinagem absurda com inúmeras consequências físicas e psicológicas. Mas o mundo luta por isso, porque é liberdade. Nós tivemos recentemente a Parada do Orgulho Gay. E nós moramos lá perto da Consolação. E a gente viu de perto, da janela, o que acontecia. Ainda bem um pouco longe, mas dava para perceber como que era uma coisa estranha. Nós pensamos rapidamente em talvez atravessar a parada para ir para o outro lado, para ir para o shopping, a pé. E a gente não chegou a fazer isso, né? A gente pensou, foi até meio do caminho, mas quando nós percebemos duas figuras estranhas caminhando em nossa direção, já bem despidas, nós resolvemos, vamos voltar pelo bem psicológico e espiritual de nossas crianças. Porque depois que viu, não dá para desver. Mas é uma coisa terrível. É uma liberdade absoluta. E essa liberdade absoluta leva as pessoas a uma degeneração e a uma destruição. A liberdade absoluta não é boa e nem sinônimo de alegria. Os usuários de iPhone sabem disso, né?
Você que usa iPhone, e eu, como uso Android, eu posso falar isso. Você não tem autonomia para decidir como é que seu celular funciona. Quem decide é a Apple. Você só segue. Mas você é feliz. Porque ele funciona bem. Não é? Às vezes, muita liberdade confunde a gente. E a gente não sabe mais o que fazer com aquilo. Se eu deixar o meu filho de 3 anos de idade fazer o que ele quiser, ele não dura uma semana. É fogão, é faca, é rua, é carro, e por aí vai. Não dura. Não aguenta. O melhor lugar para ele, muitas vezes, e geralmente, é de mãos dadas com o pai e com a mãe. A mesma coisa conosco. A nossa verdadeira alegria está em viver o propósito de Deus para a nossa vida. Adorá-lo com alegria, nos relacionar em adoração e trabalhar pela glória dele. É para isso que nós fomos criados. E quando vivemos nesses trilhos, a alegria toma o nosso ser e nós, de fato, vivemos de maneira plena. Não é liberdade, é estar com Deus. A serpente lança essa dúvida. A mulher tenta defender Deus, mas parece que estava começando a ceder. Veja, versículo 2 fala, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem nem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Eu acho que muita gente é injusta com Eva aqui. Porque veja, a Eva está tentando defender Deus. Ela é a primeira apologeta da história. Satanás falou, e ela está defendendo com o que ela consegue, da maneira que ela está tentando ali. Ela rebate o que a cobra diz com o que Deus havia falado para Adão, e Adão tinha passado para ela, porque só Adão ouviu as palavras do Senhor. Ainda assim, quando Eva fala com a serpente, parece que tem algumas diferenças naquilo que ela fala e naquilo que Deus tinha falado. Veja, se você voltar um pouquinho lá para Gênesis 2, 16 e 17, você vai ter o que Deus falou de fato. E Deus falou o seguinte para o homem, só para Adão. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. 3 diferenças, pelo menos, importantes. A primeira, a proibição que Eva diz de tocar no fruto. Deus não falou isso. Deus falou, se você comer. Eva adiciona uma coisa a mais aqui. Se ela é a primeira apologeta, ela também é a primeira legalista, né? Ela coloca alguma coisa a mais do que Deus tinha falado, como se aquilo fosse importante ser feito para não receber a punição. Não poderia nem tocar. E talvez esse fato de dizer que não pode nem tocar, comece a mostrar um coração que está começando a ficar insatisfeito com Deus. Deus está proibindo coisas extremas. Ela começa a aumentar a proibição, mostrando que ela pensa, talvez, que Deus esteja sendo injusta com ela, não permitindo que ela tenha a liberdade, nem mesmo de tocar naquele fruto. Segunda diferença é a omissão do comer livremente. Deus falou, vocês podem comer livremente, tem uma ênfase no texto hebraico aqui. E quando ela fala, ela simplesmente diz, olha, pode comer de todos os frutos, mas não pode comer desse. Ela já tira a ênfase da liberdade que ela tem de desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha feito, menos de uma única coisa, e ela então começa a mostrar um coração cada vez mais insatisfeito com Deus. E o terceiro aqui é a ênfase na morte, que havia nas palavras de Deus, mas não nas de Eva. Eva diz, não toquem nele para que não venham a morrer. As palavras de Deus para Adão foram muito mais enfáticas. No texto hebraico é muito fácil perceber isso. Deus diz, você certamente morrerá. Certamente morrerá no dia em que dela comer. No dia em que dela comer. Isso aqui, meus irmãos, é uma suavização da pena do Senhor. Eva, quando diz isso, ela tenta tirar um pouco da cabeça a gravidade do pecado e a pena que existe de fato, e ela começa a suavizar um pouquinho. Deus falou, no dia que comer vai morrer. E no dia aqui, não é a ideia que seria naquele momento. A ideia do dia em que delas comerdes, no texto hebraico, é uma ideia de que, quando você comer, pode ter certeza que você vai comer.
você vai morrer. Talvez no nosso português seria assim: no dia que você fizer isso, você é um homem morto. Não quer dizer que você já morreu, mas está destinado. O destino é certo, é a morte. E Deus havia dado isso como consequência do pecado. Mas ela tentou suavizar. E nós frequentemente fazemos isso. Nós suavizamos a pena para cometermos pecado. Quando alguém comete pecado, se o seu foco não é na pena que existe, na condenação eterna, na morte, no sacrifício de Cristo, mas é no eu. Eu quero satisfação e eu não quero sofrimento. Talvez, se nós lembrássemos com mais frequência da condenação, da seriedade do pecado, talvez a nossa luta contra as tentações seria um pouco mais firme. E nós conseguiríamos resolvê-las com mais capacidade. Mas isso não é o que aconteceu com Eva. Eva assimilou essa ideia da serpente. E continua. Porque veja, na maneira como ela fala, é interessante notar também que ela assimila uma maneira diferente de falar com Deus. Se você depois ler o texto em casa, ali no capítulo 2 de Gênesis, existe uma maneira própria do texto se referir a Deus. E é sempre falando assim: o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, que no hebraico é Yahvé, que é o nome do Senhor, e Elohim, que é Deus. É o Senhor Deus, é o Deus Yahvé. O tempo todo falando sobre isso. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Quando chega a serpente, fala Deus sem Yahvé. E a mulher, ao invés de voltar à serpente dizendo, não, mas o Senhor Deus, o Yahvé, o meu Deus, quem eu respeito, quem eu quero, quem eu amo, ao invés disso ela diz, o Elohim é Deus. É sutil, mas é tirando um pouco do valor de Deus e do respeito ao Senhor. E Eva, de fato, assimila isso. E essa assimilação mostra o início de uma insurreição contra Deus. Ela está tentando tirar Deus do local de domínio absoluto como o Senhor Deus. E está tentando dizer que ela agora também tem algum valor e poder parecido com o de Deus. E então a serpente retorna. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente agora, depois de sutilmente plantar a dúvida no coração da Eva, ela começa a ser um pouquinho mais explícita. Aqui o que ela está fazendo é mais ou menos o que se faz para você cozinhar um sapo. Quem já cozinhou sabe. Eu sei sem cozinhar, graças a Deus. Mas para você cozinhar um sapo ou uma rã, você não pode ligar a panela, esquentar a água e jogar lá dentro. Por quê? A rã é esperta. Ela bate, pula e sai fora. Qual que é a estratégia? Põe a panela, coloca a água fria, deixa ela tomando um banho lá, liga o forno. Ela não percebe, porque ela não tem a condição de perceber calor como nós temos. Ela vai acostumando com a temperatura, porque o sapo é assim. E quando chega a hora, antes que ela perceba, ela já não tem mais saída e ela já morreu no fogo. Satanás tenta fazer isso com a gente. Ele não vai colocar a gente no fogo direto, na panela quente, porque ele sabe que a gente não é bobo, não tanto. A gente vai pular fora. Mas se ele começar devagar, se ele começar sutilmente, ele vai conseguir chegar onde ele quer, até a hora em que nós não aguentaremos mais e nós perceberemos que já é tarde demais e eu já estou afundado no pecado. E ele fez isso. Então ele começa sutilmente, mas agora, quando ela já está tomada com a dúvida, com uma insatisfação, um início de insurreição contra o Senhor, então ele vem com as palavras mentirosas. Vocês não morrerão. Claramente contra Deus. E de maneira, nas palavras, exatamente contra o que Deus tinha falado. Deus falou, certamente morrerão. Morrer, morrerão, no hebraico. Aqui ele fala, morrer, não morrerão. Certamente não morrerão. E é interessante que não é só uma mentira que ele fala. Ele usa também uma meia-verdade. Eu acho interessante, porque ele fala assim, no dia em que comerem, certamente morrerão. Deus fala isso.
Satanás fala, no dia em que comerem, serão conhecedores do bem e do mal, serão como Deus. Isso é uma meia-verdade. Mais para frente Deus fala, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal como nós. É mentira? Não. Mas é uma meia-verdade que é tão perigosa quanto uma mentira. É uma meia-verdade. Porque de fato eles iriam morrer, eles se tornariam conhecedores do bem e do mal, mas não da maneira como eles achavam. Eles não seriam exatamente como Deus, como eles acharam. O inimigo usa isso para enganar. São as linhas minúsculas do contrato com Satanás. A gente não lê, mas quando percebe, a gente já foi enredado. Porque este é o pai da mentira. João 8,44 fala, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o Satanás que estava ali. Mateus 24 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A mentira está ali para enganar, e mentira e as meias-verdades para enganar o povo de Deus, se possível, os eleitos. Essa é a maior arma de Satanás. A mentira é a maior arma de Satanás. Ele mente dizendo que nós seremos mais felizes com aquilo que pertence ao outro. Ele mente quando diz para nós estarmos seguros, nós precisamos de dinheiro e não de Deus. Quando diz que Deus foi injusto em uma situação de sofrimento. Quando sugere que é melhor nos vingarmos ao invés de engolir o sapo. Quando diz que é melhor ser um do que dois. Quando diz que é melhor receber do que dar. Quando diz que o importante é seguir o coração, mas ele não é enganoso e nem corrupto. Quando diz que Deus não quer que você julgue ninguém. Quando diz que cada um pode fazer o que quiser, desde que não machuque outros. Quando diz que não se importa com quem você se relacione. Pode ser qualquer pessoa, crente ou descrente. Quando fala que o dinheiro traz a verdadeira felicidade ou que você é o centro. Ele mente. Ele pega a verdade bíblica e transforma no oposto. E essa arma de Satanás vai transformando a nossa mente cada vez mais. E quando ele fez isso com Eva, ele tornou Eva incrédula naquilo que Deus diz e crente naquilo que Satanás havia dito. Veja, não há neutralidade na nossa crença. Ou nós cremos no que Deus diz, ou no que o mundo está dizendo. Você não tem fichas de crença que estão neutras. Eu vou colocar um pouco em Deus e um pouco aqui, mas tem um pouco que não está em nada. Quando você não crê em Deus, você está crendo no Satanás. Basicamente isso. Ou é mentira, ou é a verdade. Por isso, quando cremos na mentira, nós estamos incrédulos naquela palavra de Deus. E passamos a crer no que o inimigo diz. E então nós não compreendemos quem Deus realmente é e nos tornamos, de fato, insatisfeitos com o nosso Senhor. E quando insatisfeitos, o próximo passo é a cobiça e a rebeldia contra Deus. Versículo 6 diz, vem da mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Com a mente revirada, Eva agora olha para a árvore com novos olhos. Antes era, não quero nem tocar. E agora ela diz, é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento. Veja como muda a mente daquela mulher. Há um clique interno. E parece que tudo aquilo que ela cria, agora ela crê o contrário. E a gente sabe que isso acontece. Tem muita gente que um dia está na igreja, crendo em Deus, louvando ao Senhor, chorando aos pés da cruz. E parece que pouco tempo depois, por qualquer situação da vida, esqueceu tudo de Deus e rejeita. Porque existe esse clique interno na mente daquela pessoa. Isso me lembra de 1 João, capítulo 2, 16. João escreveu o seguinte, tudo que é no mundo, os desejos da carne,
desejos dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. É a tríade da tentação. Primeiro ele começa com desejo da carne. Ela olhou e disse, é boa para comer, satisfaz minha carne. Desejo dos olhos, é agradável aos olhos, eu gosto de olhar. Soberba da vida, desejável para dar entendimento, para ser igual a Deus. Soberba da vida. O pecado acontece nesses 3 níveis de tentação, em todo o tempo. O fruto aqui é apenas um exemplo disso, de algo que acontece conosco o tempo todo. E então a tentação começa a tomar os nossos olhos, os nossos sentidos, e então nós queremos aquilo para alguma coisa que satisfaça o nosso ego. E então nós perdemos o referencial da verdade e caímos. A nossa percepção do pecado é diretamente ligada à nossa aceitação da verdade de Deus. Quando nós perdemos isso, existe a queda. E o processo de engano que levou Eva a chegar a isso é um processo que conta com a tentação e com a mentira. E ao invés dela pensar agora que o pecado é odiável, agora ela pensa que ele é desejável. Quando nós estamos na verdade, o pecado é odiável para nós. Quando nós estamos na mentira, o pecado é desejável. Se você quer cometer pecados, significa que você está se pautando na mentira. E você precisa lutar contra isso com a verdade. É a verdade de Deus que vai te ajudar a não desejar as coisas que são pecaminosas. E esses pecaminosos chegaram ao desejo, ao coração de Eva e fizeram com que ela se rebelasse contra Deus. Ela desconsiderou a palavra de Deus, ela quis ser como Deus e desobedeceu voluntariamente. E é interessante aqui, meus irmãos, chegando ao nosso final, que o ataque de Satanás, quando faz isso com Eva, foi um ataque contra Eva, mas especialmente foi um ataque contra a imagem de Deus e o casamento. Muita gente olha para isso e percebe que é interessante, porque Satanás começa a falar com Eva. Depois que Eva cai, a palavra diz que ela deu também ao marido e ele comeu. Por que Eva foi tentada aqui? Alguns acham que não tem razão para isso. Outros falam que é porque a mulher é mais fraca, o que parece estranho porque eles foram criados iguais, não parece ser o caso aqui, mas muita gente entende aqui, talvez que seja pelo fato de que quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria o homem e a mulher à sua imagem os criou. E quando ele faz isso, a ideia de Deus é que homem e mulher representem a imagem de Deus. Deus é 3 pessoas e um Deus, harmônico. O casal é 2 pessoas, uma só carne, numa harmonia. É a representação da pluralidade de Deus em uma unidade. É a representação máxima da imagem de Deus. Quando ele vai até Eva, ele quer destruir esse design divino do casamento. Ele ataca as bases do casamento. Deus criou a mulher e o homem para representar a sua imagem de maneira plena. Deus criou o homem e a mulher com funções distintas. O homem para ser o cabeça e a mulher para ser a auxiliadora. O texto falou claramente em Gênesis 2 isso. A mulher deveria ser a auxiliadora e o homem o líder. E a pergunta é, onde é que estava o homem durante todo esse tempo? Cadê Adão? Que não apareceu, só apareceu agora. Olha, a Bíblia não é explícita nisso, mas eu creio que o que faz mais sentido vem da maneira como ela entrega para Adão, de bate-pronto e rapidamente, que Adão estava ao lado dela o tempo todo. E isso é muito significativo. O que se esperava de Adão? Liderança. Adão ouviu tudo o que Deus tinha falado e depois acompanhou o papo da serpente. Em momento nenhum ele intervém, falando assim, o que é isso? Falando com a minha esposa o quê? Não é assim não. Eva, não faça isso. Ao invés dele intervir, ele fica caladinho, vendo a esposa cair na tentação de Satanás. Ele recebe o fruto da Eva. O que se espera de Adão? Eva, não. Você caiu, vão pedir perdão para Deus.
Mas eu não vou comer porque eu quero seguir a vontade de Deus. Deus falou comigo, eu ouvi o que ele diz, não é assim. O que ele faz? Come do fruto. Omissão plena. Ele tanto era o líder da situação que, mesmo depois que Eva come do fruto, eles continuam ainda no estado que eles estavam. Eles só caem da graça. Eles só caem no pecado e na corrupção depois que Adão come. Porque Adão era o cabeça e o representante de Eva e da humanidade. Quando ele come, Eva cai, ele cai, todos nós caímos. Como nosso representante, ele permite que o pecado entre no mundo. E Eva, era esperado que ela fosse uma auxiliadora idônea, que ela não tomasse liderança, que ela perguntasse ao marido, que ela fizesse aquilo que se esperava de uma auxiliadora e não de alguém que quer ser líder. Depois disso, os olhos deles realmente se abrem, se tornam conhecedores do bem e do mal. Mas não como a serpente havia falado, não é como Deus, mas eles conhecem o bem e o mal. Deus conhecia o bem e o mal, porque Deus conhecia o bem e era o bem por excelência, mas sabia que existia a contraparte do mal. Adão e Eva não sabiam disso. Quando eles comem do fruto, eles passam a experimentar o mal. E eles conhecem o bem, porque já viveram lá, e conhecem agora o mal também. E como conhecedores do bem e do mal, agora eles são seres caídos, que não mais pendem para o bem, e nem podem escolher entre o bem e o mal, mas agora pendem para o mal. Esse conhecimento trouxe para eles o pecado, a morte e a vergonha. Por isso eles fogem, se escondem nas folhas de figueira e fogem do Senhor. Seja como for, eles agora não estão mais na situação anterior de harmonia perfeita e comunhão com Deus. E hoje todo aquele que é nascido da humanidade é filho de Adão por natureza e herdeiro do seu pecado original. Meus irmãos, de tudo isso, algumas aplicações rápidas. Primeiro, leve o pecado a sério. Entenda o peso do pecado e a sua consequência. Entenda o que foi necessário para que ele fosse retirado, que é a morte de Cristo na cruz. Segundo lugar, cuidado com a mentira. Ela se traveste de verdade e em meias verdades. Ela é sutil no início, mas ela é sempre perigosa e não provém de Deus. Quando Cristo foi tentado no deserto, a mesma coisa aconteceu. Satanás veio com mentiras, tentando fazer com que ele caísse. E ele começa perguntando: és filho de Deus? Está com fome? Transforme as pedras em pão para que você sacie. Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. Ele contrapõe a mentira com a verdade bíblica. E ele faz isso vez após vez. Satanás diz: se você é filho de Deus, estamos no templo, se jogue, e os anjos vão acudi-lo, porque não vão deixar você sofrer as consequências da queda, porque a palavra de Deus diz isso. E Cristo fala: nós não podemos tentar o Senhor. A palavra também diz isso. Satanás utilizou a Bíblia distorcida, meia verdade, e Cristo trouxe a verdade inteira. Por fim, Satanás diz, leva Jesus para o monte e do alto do monte diz: eu vou te dar tudo isso, se você, prostrado, me adorares. E Cristo diz: a só Deus, o Senhor Deus, você adorará e prestará culto, e nada mais além disso. E quando ele tenta Jesus nessas coisas, Cristo contrapõe sempre com a verdade. Conheça a verdade bíblica. Ela é a única forma de você lutar contra a mentira. Quarto lugar, cuide da sua insatisfação. Quando somos insatisfeitos com Deus, com as coisas que Deus nos deu, com a nossa vida, com aquilo que nós temos, isso abre portas para a tentação e para Satanás trabalhar. E é isso que vai levar você ao pecado e à tentação plena. E isso vai trazer destruição para a sua vida e para a sua casa. Busque satisfação em Cristo, e assim o fruto não lhe apetecerá como fez com Adão e Eva. E por fim, cuide do seu casamento. Esse não é o foco desse sermão, mas homens, sejam líderes, pastoreiem e cuidem de suas mulheres, digam a verdade a elas e ajudem-nas no caminho da santidade. Mulheres, sejam auxiliadoras.
não tomem a liderança. Por mais que seja difícil algumas vezes, o homem é o líder, e é assim que Deus quer. E é isso que Deus vai usar para fazer com que vocês permaneçam bem. Mulheres sejam auxiliadoras idôneas. Esse é o design divino, e quando seguimos, esse design impede a nossa queda. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Que Deus nos abençoe, nos ajude e capacite todo o tempo. Vamos orar? Pai amado, nós lemos a Tua palavra e pensamos acerca dela, aplicamos a nossa vida neste momento. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender com mais profundidade a cada dia. Dê-nos a graça, Pai, de enfatizarmos a Tua verdade bíblica e a buscarmos a Tua verdade na Tua palavra. Nos ajude, Pai, a resistir às tentações do mal. Nos ajude, Pai, a fugir daquilo que não é Teu. Nos ajude, Pai, a seguir a Tua vontade. E dessa maneira que nós não caiamos naquilo que é tão pernicioso e tão maligno. Dê-nos a graça de sermos filhos que agradam ao Senhor, que buscam a santificação e a santidade. Nos ajude, Pai, porque precisamos de Ti. Somente o Senhor é quem pode nos conceder essas verdades, Pai. Rogamos isso, crendo no Senhor, e crendo, Pai, que o Senhor já nos proveu um meio para nos livrar da mentira e do pecado e da morte, que foi Cristo Jesus. Se por um homem entrou a morte neste mundo, por um homem entrou também a vida. Cristo é aquele em quem nós confiamos. Não estamos mais em Adão, como seres caídos. Estamos em Cristo, como a nova criatura que busca o Senhor, é salvo por Ti e vive em alegria com o Senhor. Por isso, Pai, louvamos a Ti e pedimos, sê conosco no nome do Senhor Jesus. Amém.